Comigo aqui o Dr. Gilberto Laorgue Nunes. Olha, hoje nós vamos falar de um assunto muito preocupante e que, aliás, eu até fui pesquisar depois que a gente conversou, Sim. porque eu não sabia que tinha isso. Quer dizer, existe um aumento no número de infartos por causa do frio, quer dizer, dessa época de inverno, doutor? Existe uma associação entre aumento de eventos cardiovasculares, nisso se inclui o infarto agudo do miocárdio e também o acidente vascular cerebral, nos meses de inverno, né? Então são estudos que mostram essa associação. A estimativa, como tu comentasses, é que pode haver, né, potencialmente um aumento de 30%. Mas eu achei altíssimo esse número. Nos casos de infarto. Isso é uma estimativa baseada em estudos observacionais, como a gente chama. Né? Mas qual é a ligação? Por que isso aconteceria? Não existe uma explicação 100% definida. Né? O que a gente imagina é que no inverno, pelas temperaturas muito baixas, pode haver um aumento do espasmo das artérias coronárias, que são a coronária simplesmente contrair e reduzir a passagem de sangue por ela. E isso poderia propiciar, né, uma falta de irrigação e, no extremo, um infarto. Outras razões seriam, no inverno, a gente se alimenta mais, né, come coisas mais calóricas, provavelmente menos saudáveis, né, e isso também poderia contribuir. Uma outra possibilidade é que, pelo frio, o nosso organismo automaticamente, para manter os órgãos internos perfundidos e aquecidos, ele faz uma vasoconstrição, como a gente chama, periférica, ou seja, vai menos sangue para os pés, para as mãos, daí as mãos geladas e os pés gelados no inverno, e isso pode causar uma sobrecarga ao coração, porque ele vai ter que bombear sangue com mais força, com uma periferia, né, com os vasos periféricos contraídos. E também pode haver um aumento da viscosidade do sangue, porque no inverno a gente provavelmente se hidrate menos, aumenta a viscosidade do sangue e, consequentemente, a formação de coágulos ou de trombos, né, pode estar aumentada. Então, provavelmente seja uma conjugação de todos esses fatores que expliquem esse aumento que a gente observa nos meses de inverno, da ocorrência de infarto de AVC. Mas nunca mais fico sem meia, então. Agora, quem, por exemplo, apresenta fator de risco, tem mais, pode ser pior para essa pessoa? Pode ser pior porque essa pessoa já tem uma predisposição, ou pela história familiar, ou porque tem alguma doença associada, diabetes, pressão alta. Então, tudo isso, evidentemente, vai se somando, né? Então, assim, é difícil da gente dizer, não, o inverno causa tal alteração e isso é perigoso. Não, é um conjunto de coisas, né? As pessoas se exercitam menos, né? Tem uma série de explanações que poderiam ajudar a explicar esse fenômeno, né? O que se sabe, e também são estudos de associação, é que à medida que a temperatura vai caindo, por exemplo, a cada 10 graus de queda de temperatura, pode haver um aumento de 6 a 7% na incidência de infarto. Tá? Então existe uma correlação mais ou menos linear. Tá? E possivelmente explicada por isso tudo que nós comentamos anteriormente. Bom, e para evitar, então, é claro que eu brinquei com a meia, mas uma das coisas é essa, quer dizer, a pessoa tem que se aquecer, a pessoa tem que se alimentar direito, o que mais? Exatamente, não pode parar de se exercitar, o ideal é que quando está muito frio, a pessoa não se exercite na rua, mas sim num ambiente que seja aquecido, tá? Manter uma dieta o mais equilibrada e saudável possível, né? Não parar de fazer exercício físico, hidratar-se bem, né? E se a pessoa tem algum fator de risco, alguma doença que aumenta o risco de infarto de AVC, evidentemente fazer um controle mais intenso dessa doença. Mas agora o senhor falou uma coisa do exercício, né? Tem muita gente que faz exercício na rua ou, por exemplo, na água. Vai nadar, por exemplo. No frio. No frio. Não é indicado, porque a água gelada, por exemplo, existia um teste que a gente fazia durante exame cateterismo invasivo há muitos anos atrás, que era para justamente fazer o diagnóstico de espasmo de coronária. E como é que a gente provocava isso? Botava a mão do paciente dentro de uma bacia com água e gelo. Em 5 segundos. Então isso estimulava o desenvolvimento do espasmo das artérias coronárias. Então, evidentemente que nadar numa temperatura muito baixa não é recomendado. Mas mesmo porque as pessoas dizem, não, mas eu nado na piscina térmica, enfim, no clube, mas tem todo a coisa do frio, né? O ideal, se a pessoa vai nadar numa piscina térmica, mas que é ao ar livre, é que ela se mantenha aquecida, bem agasalhada, até entrar na água. Né? Mas o ideal é evitar essas mudanças bruscas de temperatura também, né? Então é isso, quer dizer, a pessoa tem que se aquecer mesmo
E tem que se cuidar, porque no inverno pode ter essa tendência. Pode, mesmo a não é acontecer. mito, é realmente um fato que a gente observa, né? As emergências começam a atender mais infarto e mais AVC nos meses de inverno. Se a gente for pesquisar nos hospitais principais de Porto Alegre, a gente vai ver esse fenômeno. A explicação, como eu falei, é multifatorial, então o melhor a fazer é se prevenir, como sempre. Então quer dizer que se, por exemplo, uma pessoa cair dentro da água, vamos supor, ou até um acidente, né, que aconteça, se fala muito em hipotermia, quer dizer, num caso de hipotermia, Sim. a pessoa pode perfeitamente ter um Pode ter uma infarto. parada cardíaca, certamente. É uma das causas de parada cardíaca e hipotermia aguda. Né? Então tá, né? Olha, apavorante esse negócio. Obrigada, viu? Mantenham-se aquecidos. Mas eu nem preciso me pedir, né? Porque eu tô sempre aquecida.